O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estenda a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderia fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos e filhas, mais uma vez é uma alegria recebê-los aqui neste feriado nacional, dia da proclamação da República, do grito de independência. Não é dia da proclamação da República, do grito de independência, perdão, 7 de setembro. E nós que estamos neste mês pedindo, clamando, fazendo o nosso nozinho, todo dia lembrando quanto precisamos de Deus. Estamos no 7º dia, Jesus das Santas Chagas, por intercessão de arcanjos, São Pio, protegei-nos, guardai-nos e curai-nos. Hoje a liturgia, o Evangelho, ele é de Lucas e está terminando uma sequência. Nesse capítulo 6, que fala de vários embates de Jesus sobre a questão do sábado. Quem é de missa diária escutou isso nos últimos dias. E é bom lembrar que o sábado era para o judeu algo muito religioso, repleto de normas. O princípio que era do sábado, que é que Deus criou o mundo e descansou no 7º dia. Então eles guardam o sábado. Jesus, ele não é um provocador simplesmente para criar contendas. Jesus não está fazendo aqui uma espécie de briga gratuita. Existe um propósito. E o propósito, não esqueça, é mostrar que Ele é Deus. E aquilo que Ele deixou claro, que o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Ao mesmo tempo, além de mostrar que é o Senhor do sábado, Jesus tem um propósito de desmascarar toda e qualquer observância rígida, minuciosa, casuística da lei, não só do sábado, mas de qualquer lei que seja os fariseus, que os saduceus, os mestres da lei, imputavam sobre o povo. É importante entender isso. Jesus num outro momento vai dizer assim: ai de vós, que não querendo o céu é um entrave. Ai de vós,
que fica criando normas, regras, casuística, não posso dar tantos passos, não posso fazer aquilo. Lembre do copo lavado por fora, não lava por dentro. Ai de vós que ficam preocupados se lava a mão antes de comer, se é feito isso, se é feito aquilo, mas esquecem do fundamental: a justiça, a misericórdia e o amor. Ai de vós. Então, entenda este evangelho de hoje dentro dessa perspectiva de Jesus. Primeiro, de mostrar: eu começo uma nova criação, eu sou o Senhor do sábado. Segundo, ele quer colocar em xeque toda e qualquer lei pela lei, que fica a pessoa presa nas pequenas normas que nós chamamos no direito canônico, até no direito civil, casuística, e esquece do que é fundamental: amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o contexto para entender o evangelho. Então vamos entendê-lo. Quero lembrar, não deixo de lembrar que você que está me acompanhando em casa pela TV, pelo rádio, pelo aplicativo, YouTube, você tem, e todos nós temos essa possibilidade de, no aplicativo da obra, tem a liturgia diária e tem ajudado muito. Veja que ali Jesus chega de novo, onde? Num sábado, numa sinagoga. Impressionante. Jesus foi lá e começou a ensinar. Ele observa, Jesus é um grande observador. Jesus consegue enxergar alguns detalhes. Lá no meio daqueles que estavam ouvindo, num canto, havia um homem com a mão direita ressequida. Mas veja que antes, os mestres da lei, Lucas, que escreve o evangelho, diz que quando Jesus entrou, começou a pregar, os mestres da lei já estavam armados. Eles já estavam naquilo: vamos ver que besteira que Jesus vai fazer, vamos ver o que esse homem vai aprontar hoje, e vamos ficar observando. Diz aqui, os mestres da lei e os fariseus observavam para ver se ele fazia alguma coisa, se ele curava no dia do sábado, para encontrar um motivo para acusá-lo. Observe, Jesus ia para ensinar, mas perceba que é impressionante que eles não estavam interessados no que Jesus falava, na boa nova, no evangelho, naquilo que ele traria para completar o ser humano, para fazer um processo de conversão, uma revelação de Deus. Não, eles estavam lá. Às vezes somos nós, estamos preocupados em achar algo para acusar Jesus. Claro que nós não vamos acusar Jesus, mas às vezes nós escutamos a palavra, mas não ficamos atentos ao que o Senhor quer nos dizer, o que o Senhor quer nos corrigir, o que o Senhor quer nos transformar. Isso é uma atitude errônea que eles tiveram, e se uma atitude nossa for assim, é errônea. E é impressionante, várias vezes aparece: Jesus conhece os pensamentos. Jesus percebeu, ele leu os pensamentos daqueles que estavam. Pode acreditar, meus irmãos, não é por acaso que no ato penitencial nós pedimos perdão. Nós pedimos perdão pelas nossas ações, pelas nossas omissões, perdão pelos nossos pensamentos, porque o nosso pensamento, ele, exatamente por até ser um foro interno, e graças a Deus ninguém lê, só Deus, os pensamentos revelam muito o que o nosso coração deseja. Os nossos pensamentos, você vai falar: mas eu não consigo dominar um pensamento. Você não consegue dominar quando ele vem, mas você pode mudá-lo. E lembre, se a gente fica matutando muito uma coisa, você já percebeu isso? Você vai reforçando. Você vai reforçando. Quer um exemplo? Antes de dormir, comece a pensar em bicho peçonhento. Comece a pensar.
Começa a pensar em assombração. À noite você vai ter uma noite intranquila. O pensamento tem poder. Ele não é o poder, mas ele tem um poder muito grande sobre nós. Então, só quero fazer um adendo aqui. Nós podemos dizer, eu não domino meus pensamentos. Não é bem verdade. Você pode dar vazão. Você pode ficar cozinhando o galo velho. E você acha que ficar cozinhando com os teus pensamentos não interfere no teu falar? Não interfere no agir? Não interfere no que buscar? Jesus conhece os pensamentos. Então, do Senhor a gente não se esconde, viu? Se ainda na terra, tendo aberto mão de toda a sua condição divina, menos o pecado, já conhecia, imagina agora. Vigiemos sobre os nossos pensamentos. Mas tem mais. Jesus, conhecendo os pensamentos, ele toma uma atitude. Ele toma uma atitude diante do homem de mão seca. Levanta-te e fica aqui no meio. Meus irmãos, nas culturas antigas, e até hoje, em algumas culturas, inclusive na Índia, hoje, mas nas culturas mais antigas e no Oriente, a mão direita é a mão que faz o bem. Eu não estou dizendo que hoje é assim, mas eu vou explicar que isso é muito forte. A mão direita faz o bem, a mão esquerda faz o mal. Por isso que isso é tão forte para nós que a gente cumprimenta com a mão direita. Se vocês lembrarem, eu tive esse problema, que eu comecei a desenvolver a esquerda, mas os canhotos nunca foram bem aceitos. Isso é uma questão de cultura histórica, tanto que antigamente, não faz muito tempo, havia uma restrição a um padre que era dar comunhão com a direita, a esquerda, os ministros. Então nós somos fruto de uma cultura ocidental, mas que vem do Oriente. Então, lá na época de Jesus, isso era muito mais forte. Agora veja o dilema que esse homem vivia. Tanto que ele não estava no meio, ele estava no canto, porque Jesus diz, vem para o meio. Quando Jesus está falando isso, ele está tirando. Porque a grande pergunta é, por que Deus castigou esse homem de ter a mão direita ressequida? Ele fez alguma coisa. Lembre que o conceito era doença, sempre castigo de Deus. Então, quando Jesus toma essa atitude, ele está dando dignidade para esse homem. Ele o está o recolocando no seio da comunidade. Ó, vem para o meio. Mas espera, um homem que inclusive não podia, pouco não se recebia nada da mão, ele não tinha a mão direita. Se ele fosse dar alguma coisa, era sinal, não era bom augure, não era boa coisa. Então esse homem vivia um preconceito social, religioso, que você não tem noção. Isso é real, gente, isso não é invenção da minha cabeça. Isso você pode, olhando os intérpretes do texto e vendo a sociedade no tempo de Jesus. Por isso Jesus, ele não está querendo criar um problema no sábado, ele está querendo mostrar que uma comunidade que está lá para louvar ao Senhor, glorificar a Deus, é capaz de excluir alguém. Por quê? Uma deficiência física. Jesus está quebrando isso. Ele está quebrando a ideia de que deficiência física é culpa de Deus. A gente não percebe o que está por trás. Por isso que Jesus se tornou uma ameaça. Por isso que o Evangelho termina dizendo, Marcos não. Marcos fala claramente, depois disso decidiram matar Jesus. Lucas termina dizendo assim, ó, a partir desse momento eles ficaram com raiva e começaram a discutir como é que iriam fazer para acabar com esse homem que está colocando tudo em xeque. Em xeque o quê? Já disse que uma deficiência física é castigo. Segundo, qual comunidade, e cuidado, isso se atualiza para nós,
que é capaz de estarmos juntos, mas você é excluído. Isso não cabe. Terceiro, ele está trazendo esse homem para o meio para mostrar. E olha, a pergunta que segue é importantíssima. Jesus apenas diz: vem para o meio, não curou. E ele joga para aquele povo uma pergunta que os deixa numa situação complicada. Qual foi a pergunta? O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Olha a pergunta de Jesus. Ele é um grande pedagogo. Ele tem a resposta, mas ele joga para eles, chamada maêutica. Ele quer arrancar deles. Ele faz a pergunta: escuta, vocês são expert na lei, mas eu lhes faço uma pergunta. O Shabat, o sábado, o que é permitido? Inclusive, você tem que entender que esse tema era muito cheio de conflitos. O Antigo Testamento está cheio de normas, mas uma coisa existe um ponto comum, que o sábado é para o bem. O sábado não podia cozer, no sábado não podia cozinhar, não podia amassar pão, não podia semear, não podia fazer certos movimentos, mas era possível fazer o bem. Olha o que Jesus resgata. Escuta aqui, ô cambada, espera aí, é fazer o bem ou fazer o mal? Deixar alguém morrer ou salvar? É claro, salvar, fazer o bem. Por isso, ele deixa eles sem argumentos. E você pode, às vezes Deus nos deixa sem argumento. Nós ficamos tentando argumentar contra Deus, e Deus nos dá certas rasteiras, não para judiar, para a gente perceber que nós vamos inventando coisa, e Deus nos tira o tapete. Deus nos permite certas quedas para te falar: ó, escuta aqui, meu filho. E portanto, eles ficaram sem argumento. E Jesus, frente a tudo isso, estende a tua mão. Compreende? É uma superação de um preconceito, é uma superação de uma mentalidade, é uma recolocação do homem no seio da comunidade. Queridos irmãos, vejo também nesse texto algo impressionante. A mão direita é para fazer o bem. E às vezes Deus, nós devíamos nos perguntar, que sem Deus a gente não paralisa, que nós, pela nossa natureza, pela desobediência dos nossos pais, pela nossa própria fragilidade, todos nós temos as nossas. A gente quer, mas não consegue. A gente começa a viver os mandamentos, depois cai. Esse dilema. Quando o Senhor vem curar a mão ressequida, é como que dizendo para nós: sozinho você não vai em frente, sozinho você vai fraquejar, sozinho você vai começar num pique, mas depois vai murchar. Você precisa de mim, você precisa do meu Espírito para te regar, você precisa do meu Espírito para te sustentar, você precisa da minha graça para progredir. Também tem essa dimensão espiritual que se atualiza a nós. Às vezes nós achamos que para os nossos méritos, só méritos, só pela nossa força eu dou conta, só pela minha iniciativa eu vou em frente. E o Senhor diz: você vai, mas logo cansa. Deixa eu te nutrir, antes que você fique ressequido, antes que você desista. Me deixe nutri-lo, porque eu posso te ajudar. Filhos queridos, a mensagem de hoje nos coloca
nessa dimensão tão simples da vida, desse Deus que quer curar. E talvez sejamos nós ressequidos, talvez sejamos nós desanimados nessa pandemia. De repente somos nós desanimados e perplexos diante de tanta crueldade, intolerância. De repente somos nós que estamos precisando dizer: Senhor, estamos no dia 7 de setembro, dia da pátria. Hoje nem desfile tivemos. O Brasil está precisando de uma intervenção, Senhor. É o dia de nós fazermos uma prece e nunca esquecermos que o Brasil tem uma padroeira, e pedirmos por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, por todos os nossos governantes, que governem nesse dia e possam ser nutridos, e de ressequidos iluminados, de ressequidos, que os nossos governantes governem com justiça, com sabedoria, com discernimento, que ajude-nos a sair da pandemia na saúde e na dimensão política. É um dia de nós pedirmos: Senhor, o Brasil está ressequido. Então, Senhor, que seja abundante a paz, cesse a violência que tem matado tanto. Nesse mês do Setembro Amarelo, o ser humano está tão ressequido que é preciso fazer uma campanha para que a pessoa não se mate, contra o pensamento suicida. É pedir ao Senhor, nesse dia da pátria: Senhor, dai-nos a graça de que a vacina chegue, mas que não seja por um pequeno grupo, seja para todos. Rezar pela crise financeira, para que as pessoas, no meio desse aumento do desemprego, não percam a esperança, e que o Brasil ajude a criar, a sair dessa crise econômica, para que pais, mães, possam oferecer aos seus filhos casa, moradia, saúde, educação. Hoje nós somos brasileiros e temos que pedir a Jesus, nessa terra da Santa Cruz, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira, pedir a Deus nosso Senhor que nós possamos germinar, florescer, nós possamos progredir, nós possamos oferecer a todos aquilo que o Pai quer para todos os filhos. Portanto, a mão ressequida nós podemos pedir na vida pessoal, mas de fato podemos pedir para todos. E uma última palavra é da primeira leitura, um caso escandaloso que aconteceu na comunidade de Corinto, onde Paulo escreve: vocês estão brincando com coisa séria. Entre vocês tem um homem que está casado com a sua madrasta. Isso é vergonhoso, e nem entre os pagãos é permitido, e se vê esse tipo de coisa. Como que vocês podem guardar esse fermento podre, esse fermento que estraga? Como é que vocês podem viver e aceitar que isso aconteça? Nós podemos interpretar esse fermento podre, esse fermento do mal, esse fermento que leveda, como tudo aquilo que está entre nós. E você sabe, não precisa muita coisa para levedar o mal. E Paulo é muito claro: é preciso arrancar esse fermento velho, esse fermento imoral, esse fermento da injustiça, esse fermento da desigualdade, esse fermento da intolerância. Hoje esse fermento se manifesta de muitas formas no meio de nós, seja socialmente, dia da pátria, mas seja no seio de nossas famílias. Ou a gente arranca o fermento estragado, ou nós vamos estragar a família inteira. Se de um lado o Senhor vem dar àqueles que estão ressequidos a oportunidade de retomar a vida, Ele está pedindo, enquanto é tempo, da sua vida, da família e da sociedade, arranquemos o que é fermento velho, fermento da maldade, fermento da perversidade,
e coloquemos o fermento novo do Cristo Senhor. Amém.